Inflação do aluguel subiu menos em janeiro e acumula alta de quase 17% em 12 meses. Empresas têm até a segunda-feira para solicitar adesão ao Simples Nacional. E você vai ver também. Desemprego caiu em novembro, mas ainda atinge mais de 12 milhões de brasileiros. Coreia do Norte intensifica testes com mísseis em 2022. Foram 2 só nesta semana. Rússia quer diálogo para resolver a crise com a Ucrânia. Bombeiros orientam sobre cuidados antes de se aventurar em uma trilha. Você confere a partir de agora no Jornal Toda Hora, segunda edição. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora, segunda edição. Vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta sexta-feira. A inflação do aluguel subiu menos em janeiro e acumula alta de quase 17% em 12 meses. Nesse mesmo período do ano passado, o indicador apresentava aumento de mais de 25%. O índice geral de preços mercado ficou em 1,82% em janeiro, após variar 0,87% no mês anterior. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, com o resultado, o índice acumula alta de 10,91% em 12 meses. Em janeiro de 2021, o índice havia subido 2,58% e acumulava alta de 25,71% em 12 meses. A inflação do aluguel fechou 2021 com alta de 17,78%. O IGPM, como é conhecido, serve de parâmetro para o reajuste de diversos contratos, como os de locação de imóveis. Além da variação dos preços ao consumidor, o índice também acompanha o custo de produtos primários, matérias-primas, preços no atacado e dos insumos da construção civil. Desde 2020, o índice tem subido bem acima da inflação oficial do país, medida pelo IPCA. No ano, o IGPM acumulava alta de 23,14% em 12 meses. O IBGE divulgou nesta semana que a prévia da inflação oficial do país desacelerou para 0,58% em janeiro, após registrar alta de 0,78% em dezembro, mas o IPCA acumula alta de 10,20% em 12 meses. As empresas têm até a segunda-feira para solicitar adesão ao Simples Nacional. Já a regularização pode ser realizada até o dia 31 de março. A Receita Federal alerta que, apesar de o prazo de regularização de pendências ao Simples Nacional ter sido prorrogado até o dia 31 de março deste ano, as empresas devem formalizar a solicitação de adesão até essa segunda-feira. Segundo o Fisco, não vai haver prorrogação do prazo de adesão, já que faz parte de dispositivo previsto em lei. Assim, a empresa interessada deve fazer a opção dentro do prazo e buscar regularizar as suas pendências o quanto antes, para que possa usufruir dos benefícios do regime. Para a regularização de pendências com fisco, não é necessário que o contribuinte se dirija a uma unidade da Receita Federal. Basta acessar este link do site da Receita Federal. Já para a regularização de pendências com os estados, Distrito Federal e municípios, o contribuinte deve se dirigir à administração tributária responsável. Essa é a segunda medida tomada pelo governo para compensar o veto à lei, que criaria um programa especial de renegociação para os contribuintes do Simples. No dia 11, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional criou 2 programas para renegociar débitos do Simples, inscritos na dívida ativa, quando o contribuinte é negativado e passa a ser cobrado na Justiça. Agora vamos falar de coronavírus. Mais uma vez, o mundo bateu um novo recorde no número de infecções por Covid-19 em 24 horas. Foram mais de 3.840.000 testes positivos contabilizados em um único dia. Mesmo com o alto número de contágios registrados nas últimas semanas, pesquisas indicam que o aumento dos novos casos, principalmente provocados pela variante Ômicron, esteja diminuindo. O Brasil tem primeira semana de alta de mortes por Covid desde maio. A média já está acima de 400 óbitos por dia e o país renovou mais uma vez o recorde de casos diários. O Brasil confirmou mais 672 vítimas da Covid em 24 horas. Esse é o maior número desde o dia 5 de outubro de 2021. Agora são 624.413 mortes pela doença.
Também foram registrados mais 228.954 novos casos de um dia para o outro. Ao todo, o país já atingiu a marca de 24.764.000 diagnósticos positivados. A média móvel de mortes está em 411 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta, com um aumento de 219%. Essa é a maior média desde o dia 30 de outubro, quando o país registrava 320 mortes por dia. A média móvel de casos apontou 168.514 registros por dia. O número também indica a tendência de alta e esse aumento é de 206%. Agora vamos dar uma olhada no mapa que aponta a evolução da doença por regiões. Hoje, 22 unidades da Federação indicaram alta. Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. 2 estados apresentaram estabilidade, Rondônia e Roraima. E somente 2 estados apontaram queda, Pará e Tocantins. O Ceará não divulgou os dados. O Hospital Municipal da Brasilândia, que é referência no tratamento de Covid-19 na Zona Norte de São Paulo, atingiu o índice de 96% de ocupação de leitos de UTI para a Covid. Outro hospital que chegou a um índice alto de internações é o Guarapiranga, na zona sul da cidade, que tem 80% de ocupação de UTI. A elevada demanda por internação fez com que a Prefeitura de São Paulo também abrisse mais leitos na cidade. Em 23 de janeiro, a capital paulista tinha 474 leitos de UTI dedicados ao atendimento da doença. Esse total subiu para 566 leitos em 27 de janeiro, uma alta de 19%. E os trabalhadores que precisarem se afastar por causa de sintomas de Covid não precisarão apresentar atestado médico às empresas, a não ser que o período de afastamento seja superior a 10 dias. A informação é do Ministério do Trabalho e Previdência. Com o aumento de casos, por causa da disseminação da variante Ômicron pelo país, foi publicada uma portaria com atualizações das medidas para a prevenção e controle dos riscos de transmissão do coronavírus em ambientes de trabalho. E a Anvisa autorizou o uso de autotestes de Covid-19 aqui no Brasil. A decisão foi tomada hoje após análise de informações complementares enviadas pelo Ministério da Saúde. A Anvisa decidiu aprovar o uso de autotestes para a detecção da Covid-19 no Brasil. A autorização vai liberar a comercialização dos exames em farmácias e estabelecimentos de saúde. Os testes, que podem ser feitos em casa, permitem realizar acompanhamento das condições da doença, como no caso de medição de glicose no sangue para pacientes com diabetes ou testes de gravidez. Mas, segundo a Anvisa, os exames não são conclusivos para o diagnóstico. No caso do coronavírus, o paciente que possui o kit realiza a coleta através da secreção do nariz ou da boca com um cotonete. Na sequência, a haste é introduzida em um processo químico e colocada para testagem. O resultado fica disponível em cerca de meia hora, indicando tanto o resultado positivo quanto negativo para a presença do vírus. O autoteste, já autorizado em países como os Estados Unidos, Reino Unido, Portugal e Itália, tem sido apontado como uma estratégia fundamental para o enfrentamento da doença. Especialistas defendem que, a partir do diagnóstico, é possível o tratamento, o distanciamento e o rastreamento de outras pessoas que podem ter sido expostas à infecção. O Ministério da Saúde afirmou que a aprovação é uma estratégia complementar ao Plano Nacional de Expansão da Testagem. Em menos de um mês, o Rio de Janeiro tem mais casos registrados de Covid do que em todo o primeiro ano de pandemia. A cidade do Rio de Janeiro registrou nos primeiros 26 dias do ano 228.129 casos de Covid-19. Este número é maior do que todos os casos confirmados em 2020, no primeiro ano de pandemia, quando somou 218.033. O perfil epidemiológico foi atualizado nesta quinta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde. Embora o número de casos tenha disparado por causa da variante Ômicron, mais contagiosa, o número de óbitos este ano é de 160. No ano passado, foram 16.108 mortes. E hoje, Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo,
O Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais divulgou que no ano passado, 450 pessoas foram resgatadas do trabalho escravo. Os trabalhadores eram obrigados a viver em péssimas condições de higiene, cumprindo jornadas exaustivas e muitas vezes sem receber salário. O Estado mineiro ainda tem 173 procedimentos investigatórios sobre o assunto e em todo o país, 2.810 inquéritos investigam esse tipo de trabalho. E veja a seguir, Coreia do Norte inicia o ano ativa no lançamento de mísseis. E ainda, a Rússia quer diálogo para resolver a crise com a Ucrânia. Em instantes, até já! Estamos de volta, agora são 1h16 no horário de Brasília. A forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo nesta manhã causou alagamentos e quedas de árvores. As zonas norte e oeste da capital foram as primeiras a serem atingidas pelo temporal. A semana foi de calor intenso na cidade, com recorde de temperatura, mas a chegada de uma frente fria nesta sexta-feira fez os termômetros caírem e a temperatura não deve passar de 25 graus. O paulistano enfrentou problemas para chegar ao trabalho nesta sexta-feira por causa da chuva. Algumas vias ficaram alagadas e o trânsito mais complicado. O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura chegou a colocar toda a cidade em estado de atenção para alagamentos. Na Marginal Pinheiros, a chuva gerou alagamento na pista local no sentido Zona Sul, causando enorme congestionamento no trecho perto do Cebolão. Os bombeiros registraram somente pela manhã 13 chamados para a queda de árvores. Uma delas caiu em cima de um carro estacionado na Avenida Doutor Arnaldo, na região central de São Paulo, no sentido centro. A CET interditou uma das faixas. Não houve feridos. A semana começou com recorde de calor, com 33,8 graus, mas já tem uma mudança brusca no tempo, com chuva forte e temperatura mais baixa. No final de semana, a previsão é de chuva volumosa. Os Estados Unidos suspenderam a busca por desaparecidos de um naufrágio. O barco que saiu das Bahamas no sábado virou com mais de 30 pessoas que desapareceram na costa da Flórida. Um único sobrevivente foi resgatado na terça-feira e os corpos de 5 vítimas foram encontrados no mar. Ontem, a Guarda Costeira Americana, na região de Miami, anunciou com muito pesar o fim das buscas por sobreviventes após levar em conta as condições do mau tempo desde o acidente. Os desaparecidos não usavam coletes salva-vidas. E a Coreia do Norte iniciou o ano de 2022 muito ativa no lançamento de mísseis. Nessa sexta-feira, o país confirmou ter realizado mais de 2 testes só nessa semana. O governo ainda anunciou a visita do líder Kim Jong-un a uma importante fábrica de munições. Pyongyang executou 6 testes durante o mês, incluindo lançamentos de mísseis hipersônicos. Kim pretende acelerar o programa armamentista ao mesmo tempo que ignora as ofertas do governo dos Estados Unidos para um diálogo. A série de lançamentos é uma das mais intensas registradas em um mês. A expansão acontece depois de Kim ter ratificado o compromisso com o desenvolvimento militar durante um discurso em dezembro. Washington respondeu com novas sanções, mas a reação de Pyongyang foi intensificar o programa e insinuar na semana passada uma possível retomada dos testes de armas nucleares intercontinentais, após uma moratória de vários anos. O ministro das Relações Exteriores da Rússia afirmou hoje que o país quer um diálogo para resolver a crise com a Ucrânia e não uma guerra. O ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disse nesta sexta-feira que deseja que a diplomacia prevaleça depois que os Estados Unidos pediram à Rússia que volte à mesa de negociações e não invada a Ucrânia. Se depender da Rússia, não haverá guerra. Não queremos guerras, mas também não permitiremos que nossos interesses sejam violados descaradamente, que nossos interesses sejam ignorados.
Pelo menos 100 mil soldados russos estão concentrados na fronteira com a Ucrânia desde o final de 2021, segundo estimativas de países ocidentais. O temor é que Moscou invada o território vizinho com um governo pró-Ocidente. A Rússia nega qualquer plano de invasão, mas se considera ameaçada pela expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte, registrada nos últimos 20 anos, e pelo apoio que os países ocidentais dão à Ucrânia. O Kremlin exige que a OTAN pare de se expandir, principalmente com uma eventual adesão da Ucrânia, e pede o recuo militar para as posições de 1997. Na quarta-feira, os Estados Unidos e a Aliança Atlântica rejeitaram formalmente estas demandas, mas abriram a porta para a retomada das negociações. Um surto de Covid-19 expôs falhas no sistema de quarentena imposto a quem chega a Hong Kong. As duras medidas contra a pandemia isolaram o território do restante do mundo. O foco começou com uma mulher infectada em um hotel onde ficou confinada depois de chegar ao território. Hong Kong mantém uma estratégia de Covid-0 em linha com a política imposta pela China continental. Esta estratégia permitiu manter um nível de contágio muito baixo, mas na prática isolou este centro financeiro do resto do mundo. A chefe do executivo local, Carrie Lam, anunciou que a quarentena de 21 dias imposta à grande maioria dos viajantes que chegam a Hong Kong será reduzida para 14 dias. Alguns especialistas destacaram que a duração da quarentena, que é uma das mais longas do mundo, pode aumentar o risco de contaminação cruzada e vários casos foram detectados em hotéis. Desde as massivas manifestações pró-democracia de 2019, o executivo de Hong Kong se alinhou com Pequim em vários eixos, desde a política anti-Covid até a repressão à dissidência. A Agência Europeia de Medicamentos aprovou a pílula anti-Covid do laboratório da Pfizer. Esse é o primeiro tratamento oral contra a Covid-19 autorizado na União Europeia. A EMA recomendou a autorização da pílula Paxlovid para o tratamento da Covid-19 em adultos que não necessitam de suporte respiratório, mas que correm risco de agravamento da doença. Este é o primeiro tratamento antiviral oral para o SARS-CoV-2 a ser autorizado na Europa. Estudos mostraram que o medicamento reduz a hospitalização e a morte em pacientes com risco de Covid grave e também pode ser eficaz contra a variante Ômicron. As pílulas são vistas como um grande passo para acabar com a pandemia, pois podem ser tomadas em casa e não no hospital. Estados Unidos, Canadá e Israel estão entre os poucos países que já deram luz verde ao tratamento da Pfizer. Policiais federais apreenderam girafas em um resort safari em Mangaratiba, no litoral sul do Rio de Janeiro. A ação faz parte de uma investigação sobre as mortes de 3 girafas importadas da África do Sul. A polícia prendeu 2 homens por maus tratos. Foram apreendidos 15 animais em um resort safari em Mangaratiba, litoral sul do estado do Rio. Os 18 animais haviam sido importados pelo Bioparque. Em um comunicado, o Bioparque negou que as girafas tenham sido maltratadas e qualquer irregularidade no processo de importação. Também informou que seus 2 funcionários não foram presos, mas conduzidos a uma delegacia onde prestaram os devidos esclarecimentos. As girafas estão na categoria vulnerável da lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza. De acordo com uma nota do Bioparque, as mortes ocorreram após um grupo de girafas escapar de uma área de adaptação aprovada pelos órgãos competentes antes de serem transferidas para o zoológico. Há cerca de 20 dias, os bombeiros de São Gabriel do Oeste, que fica em Mato Grosso do Sul, fazem buscas para encontrar uma idosa que desapareceu quando fazia uma trilha. E o caso acendeu um sinal de alerta. Agora os bombeiros orientam as pessoas sobre os cuidados necessários antes de se aventurar por esse tipo de esporte. Acompanhe na reportagem. Janeiro é uma época em que as trilhas estão a todo vapor. E para uma diversão segura, são importantes algumas dicas. A principal é o planejamento. Quando você for para uma trilha, planejar uma trilha
que tenha uma relação com o seu condicionamento físico também. Não adianta você querer fazer algo que você não está acostumado a fazer e pode causar acidente. Outro detalhe é você sempre ir para uma trilha com pelo menos 3 pessoas. Caso aconteça alguma coisa, uma fica com o ferido e o outro vai pedir ajuda. Checar a meteorologia e sempre com dia bom, né? Não fazer esse tipo de aventura, de trilha com chuva, né? Com um risco a mais. E sempre calcular para que o seu retorno ainda seja feito com luz do dia, né? Outro ponto a ser cuidado são as vestimentas. Sempre estar com um boné ou um chapéu para te proteger do sol, roupas claras, né? Que dá uma possibilidade do seu corpo transpirar. Pensar que se você for para uma trilha que vai ter água, cachoeira, né, que ela possa molhar, né, sem nenhum problema, e que você leve uma muda de roupa também para fazer troca, meias, uma meia de sobra aí também é interessante, calça, o sapato apropriado. E mais, alguns equipamentos são indispensáveis. Parte da mochila que você vai levar, uma muda de roupa, uma toalha, mas em essencial aí pra gente, água, GPS e uma lanterna seria de muita ajuda caso você se perca na mata. E sempre é importante a presença de um guia experiente. Aqui em Mato Grosso do Sul não é comum as pessoas se perderem em trilhas, mas um caso chama a atenção. Quase 20 dias já que uma idosa está desaparecida após participar de um trekking em São Gabriel do Oeste. Tânia Bonamigo, de 62 anos, estava com uma turma numa trilha próxima da Cachoeira Los Pagos. Eles eram acompanhados por um guia. Em dado momento, ela teria se afastado e desapareceu. Desde então, os bombeiros começaram as buscas. Um raio de 2 quilômetros já foi vasculhado, desde a mata até cachoeira e rochas. Nada, nenhum vestígio foi encontrado e os trabalhos continuam na região. Estamos com uma equipe com 15 militares atuando nesse momento, não tem data para retorno e a gente continua procurando. Então, enquanto houver aí esse clamor, essa necessidade, a gente vai estar lá, tá? Fazendo o nosso melhor e, se Deus quiser, encontrar essa senhora. E a sessão fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você. Amanhã a gente espera por vocês na edição das 8h30. Bom fim de semana. Até amanhã. Até mais.